Olá, olá. Meu nome é Ricardo Fasti e o objetivo desse vídeo é dar testemunho sobre a minha jornada desde a minha conversão. Lógico que não será um vídeo de 2 horas de duração, mas apenas eu fui movido pelo Espírito Santo para contar um pouco dessa história, porque pode ser que esse testemunho ajude a outras pessoas que se encontram na mesma situação que a minha. Então, primeiramente, a paz do Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Cordeiro de Deus, bendito seja o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos vocês. Não vou falar particularmente sobre a minha experiência de conversão, porque a experiência é algo que é muito pessoal e por ser pessoal não é verificável, não é reproduzível e, portanto, não é testável do ponto de vista de buscar a verdade. Mas o que a gente pode saber de uma experiência espiritual é a consequência dela. E a consequência dela foi que a graça me alcançou, eu me converti, confessei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, fui batizado e ressurgi das águas no Espírito Santo, olhando para a cruz e tendo a certeza que o precioso sangue de Jesus me comprou para a salvação, mediante a aceitação do seu sacrifício pelo Pai, através da sua ressurreição. Então, o que eu conto para vocês é que desde que efetivamente eu me batizei, a minha vida virou de cabeça para baixo e eu tento entender, obviamente, por quê. E às vezes a gente acaba cometendo o mesmo engano de Jó, que é tentar se justificar ou questionar a Deus. E ao longo deste caminho do amadurecimento espiritual, a gente percebe que a soberania de Deus está acima de qualquer entendimento de mentes menores como a nossa. Então, cabe a nós repousar no Senhor, crer que Ele é a nossa rocha, o nosso refúgio, o nosso Salvador, e que a bondade dele é imensa e que os planos dele são bons para todos aqueles que o temem. Então, eu começo o meu testemunho dando graças ao Senhor, porque são 4 anos sem trabalho, mas nada nos faltou. Nem escola, nem comida e nem teto. E a providência do Senhor atuou através de pessoas que foram de extrema compaixão, a quem eu rogo que o Senhor as abençoe abundantemente pela sua misericórdia e compaixão, por providências de pequenos trabalhos que eu pude fazer, aulas que eu pude dar, nada que fosse perene, que permitisse um planejamento financeiro de mais longo prazo, mas que veio em um momento preciso para que não faltasse pão, não faltasse escola, não faltasse teto. E por conta de tudo isso, a única coisa que eu sei, fora a santidade do Senhor,
fora o sacrifício de Jesus como verdadeiro homem, verdadeiro Deus, naquela cruz, padecendo horrivelmente para carregar os nossos pecados e pagá-los e nos justificar diante do Pai, aplacar a ira do Pai. E assim podemos ter garantido a nossa salvação mediante sua ressurreição, que a verdade é a palavra do Senhor revelada. Então, qualquer tentativa de se falar sobre o Senhor e sobre sua vontade que esteja fora da Bíblia, da palavra, é heresia. O que o Senhor tinha que revelar, Ele já revelou e está na palavra dEle. Então, cabe a nós encontrarmos as respostas para as nossas dúvidas na palavra. Então, a primeira leitura que eu faço e que me ajuda nessa caminhada é a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E mais adiante, a própria ressurreição como parte do trabalho de Cristo, como obra redentora da sua criação. Então, o que importa para mim neste momento é realmente Cristo crucificado e sua ressurreição. É o sacrifício que o Senhor fez entregando seu próprio Filho para que nós pudéssemos ser salvos e ter vida eterna. E por isso eu dou graças. Mas uma segunda parte nesse testemunho é tentar entender por que depois da conversão as coisas ficam tão complicadas, as coisas ficaram tão complicadas, a vida virou de cabeça para baixo e a palavra de novo nos dá a resposta. Em João 15, 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, pelas próprias palavras do Senhor Jesus, fica claro, e isso nos dá alento, por que as coisas se tornam tão difíceis depois que confessamos a Cristo? Porque deixamos de pertencer a esse mundo, e esse mundo acaba nos odiando por isso, porque o objetivo do inimigo é nos carregar com ele para o inferno. Afinal, essa foi a condenação original, essa é a justiça de Deus. Então, obviamente, o mundo é do inimigo e o fato de Jesus ter nos escolhido e, portanto, não pertencermos mais ao mundo, explica por que o mundo nos odeia. Porque fomos salvos. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E ainda seguindo naquele texto, ou nos textos que me dão paz, eu vejo o Sermão da Montanha, Mateus 5, de 3 a 12, onde o Senhor fala sobre a bem-aventurança, e bem-aventurança é a felicidade, né? Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois por minha causa, por injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem tudo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, Jesus anuncia o reino, que felizes somos porque somos perseguidos, porque sofremos por conta de termos sido salvos. E voltando à questão da bem-aventurança e a necessidade e urgência de confessarmos Cristo, eu cito João 20, 27. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão, põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Tão felizes somos nós que vivemos num tempo onde não convivemos temporalmente com Cristo, mas cremos nele. E ainda para finalizar esse testemunho, lembrem-se que, principalmente se vocês têm família, o vosso papel como sacerdote do lar é, neste momento, mostrar aos seus filhos, à sua esposa, se ela não é convertida, a graça do Senhor, mostrar a providência do Senhor e assim fazer com que os seus filhos, a sua esposa, busquem a Cristo e confessem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso é urgente. O tempo da graça está por findar e o tempo da justiça está por vir. Então, convertam-se, confessem Jesus, aceitem Jesus como seu Senhor e Salvador, porque Ele é o Filho de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Então, que todo joelho se dobre e que toda língua confesse que Jesus é o nosso Salvador. E esse é o papel que nós temos como pai, ou como pais. Levar os nossos filhos, levar a nossa esposa, se for o caso, a confessar Jesus. Porque não há bem mais precioso do que a bênção que o Senhor nos dá na salvação da danação eterna através da bênção que é Jesus Cristo, do sangue precioso do Cordeiro, de sua ressurreição e da garantia de nossa justificação e salvação. Então, glória a Deus nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, ao Senhor, por Ele, para Ele, por Ele, toda a honra, toda a glória, todo o poder e autoridade. Bendito seja Jesus Cristo, bendito seja o Espírito Santo, e que o Senhor abençoe abundantemente a vida de todos vocês. Que o Espírito Santo tenha dirigido as minhas palavras, de sorte que esse testemunho sirva de consolo e, eventualmente, de reflexão acerca da necessidade da confissão de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Eu não vou editar o vídeo.
vídeo, nem o áudio, porque inclusive os próprios tropeços de leitura fazem parte do testemunho e da sua sinceridade. Então, eu peço desculpas se não é um vídeo profissionalmente produzido, mas é um testemunho honesto de coração e falível e falho, como somos todos nós. Então, eu não quero a perfeição no vídeo, eu só quero deixar meu testemunho e que isso possa, de alguma forma, ajudar o reino do Senhor, a expansão do reino do Senhor e, principalmente, reconhecer a sua glória. Dá honra e glória ao Senhor, porque Ele é santo, santo, santo. Bendito seja o Senhor, bendito seja Jesus Cristo, bendito seja o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado